e Curso de Aplicações Práticas da Mecânica. Os locais onde aparecem números no meio do texto são as paginações do livro impresso. Esta gravação foi feita em 12 de dezembro de 2022. A palestra que resultou do livro é mais antigo. Quântica e a ressonância harmônica. Terceiro aula, basta um pensamento. Canalização. Hélio Couto e Osho. Hélio. Boa noite. Vamos começar a nossa terceira aula. Essa transparência é do livro A Ciência e o Campo Akáshico, mostrando que... Lembra quando comentamos que só a intenção faz com que mude o comportamento do elétron? Então, esse experimento mostra isso. As interferências desaparecem sem ter em conta se a determinação da medição se realiza realmente ou não. A própria possibilidade de detectar a trajetória destrói a interferência antes que se fizesse qualquer movimento nos aparelhos. Só a intenção de mudar o experimento fazia com que as franjas desaparecessem ou não. Alguém não entendeu. Todos entenderam. Ótimo. Quando o elétron passa pelas duas fendas, ele tem uma interferência atrás. Ele com ele mesmo. Um elétron não é 10 milhões de elétrons. Um elétron passa pelas duas fendas simultaneamente, ao mesmo tempo, e lá atrás ele interfere com ele mesmo. Está claro? Então, como que ele passa pelas duas fendas? Como? Aluno. Onda. Onda. Como onda. E se tiver uma fenda só, ele passa como partícula e não tem interferência. Isto é, se o físico pensar, eu 102 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica vou fechar uma fenda, pensar, a franja desaparece. A Ciência e o Campo Akáshico. Esse experimento foi feito por Leonard Mandel e, depois, em 1998, por outros físicos. Portanto, ele foi replicado e aconteceu a mesma coisa. Qual a implicação deste experimento? O que significa esse experimento? O observador altera a trajetória do elétron. Isso. O comportamento do elétron, sem fazer nenhuma medição, certo? É o que está escrito. Pelas ondas eletromagnéticas do pensamento. Isso. O pensamento do observador ou do físico que está fazendo o experimento mudou o comportamento do elétron, sem que ele tivesse mexido em nenhum instrumento. Ele simplesmente pensou: vou fechar uma das fendas, a franja desapareceu. Isto é um fato. Eu ia perguntar. Cada um desses físicos fez esse experimento ou os três? Não. Os três fizeram, é uma equipe. É a equipe do Leonard Mandel em 1991 e a equipe do Dewey em 98, em outra universidade. Niels Bohr já tinha previsto que isso iria acontecer. Mas se estão os três observando, basta um deles. Um deles. Mas, assim, eles combinavam? Só um pensa. Não, aconteceu sem que eles previssem isso. Eles estão conversando e pensaram: vamos fazer o experimento assim. Hélio Couto e Osho 103. Quando eles olharam, a franja tinha desaparecido, entendeu? Eles não planejaram fazer aquilo. Eles pensaram em fazer. E só o fato de pensar fez com que a franja desaparecesse, a interferência construtiva, porque passou pelas duas fendas. Então, mesmo eles estando em três, a hora que eles decidiram é que teve a interferência. Um deles decidiu primeiro, não importa quem. Mas isso foi feito depois. A questão é o primeiro experimento. Não, mas o primeiro é claro, ele estava sozinho. Mas o que acontece quando a gente está num grupo de pessoas? Não, normalmente, nesses casos não tem um físico sozinho, é uma equipe enorme. É que tem os famosos, os catedráticos. Eles são citados.
Então, por isso que cita 3 ali e citam lá em cima, mas, na verdade, é uma equipe. Tem um que dá o nome, ou, então, eles são tão importantes que tem que falar dos 3. É só isso. Mas alguém falou vamos fazer tal coisa, e o fato de pensar em fazer mudou a interferência. Bom, o que significa? Que a questão da mecânica quântica não é o experimento em si, mas o que significa o experimento. Porque o experimento em si faz uma fórmula e todos os mísseis, bombas atômicas, GPS, internet, rádio, televisão. Faz tudo isso aqui, com a fórmula matemática. Ele faz. O que significa o físico pensar e a franja desaparecer, de interferência. Uma consciência superior consegue mudar a trajetória dele. Mas será que está claro para todo mundo? Porque, se não estiver claro, fica tudo do mesmo jeito. Voltamos na dupla fenda. 104 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Mas separei esse experimento, porque mostra, claramente, que é o pensamento que altera o comportamento do elétron. E ele manda um feixe de elétrons, um por vez. Na internet, se entrarem no site do filme Quem Somos Nós? Versão expandida, Dr. Quantum, tem um filme, desenho animado, mostrando a dupla fenda. Entra no site, clicar, passamos o filme de 3, 4 minutos, que também está no Quem Somos Nós? Eles fizeram para mostrar exatamente como é. Mas a questão não é essa. Se isso não tivesse funcionado, não existiria nenhuma eletrônica funcionando no mundo. A questão é o que se faz com tudo isso. Essa é a questão. Conseguem fazer a conexão entre uma coisa e outra? Porque, se não tirar as conclusões, fica igual tecnólogo. Tem a fórmula e faz toda essa eletrônica que tem no mundo. E o resto? E lá na frente, inevitavelmente, surgirá a dúvida sobre se a informação é transferida através da onda. Todo mundo tem, já, certeza de que a informação é transferida através da onda? Tem. Será? Porque depois, nas conversas paralelas, uma pessoa pergunta para a outra: você acredita que a informação é transferida pela onda? A pessoa não sabe. Se ela atende o celular e ouve a voz da outra pessoa, como é que a informação trafega se é a onda que chega ao celular dela? O usuário. É usuário da ferramenta há mais de ano. Ficou claro que pensar cria, ou não? Ficou. Tem quase 7 bilhões que não acreditam nisso. Então, a partir de hoje, vocês passarão a criar, conscientemente, a própria Hélio Couto e Osho 105 realidade. Na próxima vez, ninguém precisa pedir casa, carro ou apartamento para mim, certo? Nós podemos tratar de informações mais valiosas. Mas amanhã, não será isso que vou escutar. Percebem? Estamos enredados. É um cachorro correndo atrás da cauda, não sai do lugar e não alcança nunca. Tem pilhas de transparências de experimentos. Passarei um por um, até o final do ano, e tem mais outras para chegar. Experimento não falta. Todos reforçando o que está sendo explicado. Agora que temos a ciência de que a gente pensa, a gente cria. O que a ciência pode nos dar de dicas para assumirmos o controle sobre os nossos pensamentos? Como se coloca em prática essa consciência, agora, no dia a dia? Nosso consciente é uma vaca brava, correndo pelo campo, correndo pela rua, entrando num bar, chega lá sai todo mundo correndo do bar. Ela sai, entra por uma porta e sai pela outra. 70 mil pensamentos por dia, aleatórios, sem controle nenhum. O que nós temos de 50 mil a 70 mil pensamentos dia? Se fizesse um gráfico seria algo bem esquizofrênico.
Para quem está em fluxo, é um canal só. Não tem um emaranhado, é algo linear. Agora, quem controla os pensamentos que vocês têm? Você tem o Word, em cima dele tem o Windows, e em cima dele tem o DOS. Há pessoas que nem sabem que existe isso. Acha que só tem o Windows. Pois é, mas tem que ter uma linguagem de máquina atrás. O seu consciente é esse DOS, não é o Windows, é DOS. Você tem consciência dos próprios pensamentos. Um boi não tem consciência dos próprios pensamentos. Humano tem autoconsciência, olha no espelho e sabe que é ele, tem individualidade. Então, o neocórtex é o DOS, não tem como escapar. Como você não tem controle do que pensa? É um pensamento por vez. Você não tem 2, nem 50 por vez 106 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica é um atrás do outro, é linear, mas, um por vez, um pensamento. Você não pode escolher o que quer pensar. É livre. Todas as pessoas são capazes de escolher em qual pensamento querem ter, um por vez. Então, mas o emocional pode variar. Oscila uma hora queremos isso, outra não quer. No dia a dia, os fatores externos interferem muito no que pensamos. Está ligado ao sentimento, também. O emocional é controlado pelo mental. O emocional. Eu vou repetir, o emocional é controlado pelo mental. No livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, tem N experiências realizadas em laboratório mostrando isso. Pense em uma serpente agora, em uma cobra. Já afetou o seu emocional. Se tivesse medindo toda a condutibilidade elétrica da pele, já teria mostrado isso. Até agora estava tudo bem. Falei uma cobra, já afetou o seu emocional. A cobra. Tem cobra aqui. Não. É uma ideia, é mental, é um pensamento. E já fabricou os hormônios, ou já tirou, já criou etc. só com uma ideia. Então, a mente controla tudo. Abdicar disso é falar que você é uma vítima e que não tem controle sobre nada. Está perdido, se partir para esse raciocínio de vitimização. É o contrário. O que o experimento mostra? Foi pensamento. Ele pensou, o experimento mudou. Tem exercícios que podemos fazer para fortalecer a nossa conexão. Se aquietar a mente, você não vai pensar em nada. Só que esse raciocínio, elas são pensadas pelo pensamento, virou vitimização. As pessoas perderam o controle da própria mente. Mas isto não acontece sem que a pessoa ceda o controle. Não existe, Hélio Couto e Osho 107 não existe vítima. Vocês estão vendo por onde a argumentação está caminhando. Toda essa argumentação é para escapar do experimento. O experimento é claríssimo, mas como vamos fazer? É aí que descamba. Como que fazemos com o desemprego, a doença, todos os problemas? Que teno! Eu sou vítima, eu não tenho controle. A mecânica quântica mostra que não é assim. Então, não tem como escapar, mas, tenta-se escapar. É capaz de ficarmos aqui um ano se debatendo com essas questões. Porque seria coisa mais óbvia do mundo chegar aqui, projetou, é isso. Fim, resolvido, vamos para frente. Assumo o controle e acabou. Mas não, a falta de cliente, é o mercado, é a crise, não tem solução. Essa semana eu estava lendo que a criança, tudo o que ela vê, ouve, ela absorve, sem filtro. Agora, o que difere nós com o amadurecimento, é exatamente ir aumentando esse filtro. Ah, isso me serve, isso não serve. Isso não bate, isso não é. E aí vemos, nessa correria, a gente parou de filtrar. Segundo a proposta, a discussão do livro, é exatamente essa.
Deixar os filhos de frente para o computador, aleatoriamente, o tempo que quiser, e de frente para a televisão. Já está pegando tudo. Então, se a televisão impõe uma crença, para ela aquilo é verdade. A gente tem que começar a parar e sempre quando tiver uma informação, discutir com a gente mesmo. O que eu acredito com relação a isso? Realmente me serve? Qual é a intenção que está por trás dessa mensagem? Não fazemos mais assim. Olhamos os noticiários, nossa, aconteceu isso, nossa fulana fez isso na política, ninguém tenta ver o que tem além, só fica com aquela manchete. Nós chegamos nesse ponto aí. Desde a concepção, todas as informações vão chegando. E as crenças que ainda não temos conhecimento consciente de que existem. Essas crenças são aquelas que nos fazem duvidar ou, que de certa forma, manipulam um pouco a gente. Porque, por 108 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica exemplo, eu estou consciente do que estamos vendo aqui, mas tem coisa que eu não consigo, não tenho conseguido mudar, e podem ser crenças. Eu estou buscando essas crenças. Como vamos mudar essas crenças? Como você faz, além do seu trabalho, porque você está nos colocando de uma forma consciente, a gente vai se guiando, excelente. O seu trabalho nos auxilia a isso, sem que a gente saiba, através das ondas da ressonância harmônica. Como que eu, sem conhecer quais são as crenças, mesmo buscando, eu vou lidar com elas? Ok. Você coloca o CD para tocar, sai uma onda, com N crenças ou informações. As crenças reais, como é o universo. Vem a onda e entra no inconsciente dele, aponta um aluno como exemplo. Deveria acontecer simplesmente o seguinte: sobrepõe, apaga o que está embaixo, entrou uma crença nova em cima. E eu passo a agir através dessa. Quando você tem uma fita cassete e um gravador e está gravada uma música X, primeiro você desgrava tudo para depois gravar outra música em cima? Não. Claro que não. Automaticamente, quando a música entra, ela desmagnetiza a primeira e magnetiza depois. O aparelho já faz isso, ok? A fita está passando, primeiro ela é desmagnetizada, depois ela passa debaixo da cabeça de magnetização. Por isso que funciona. Desmagnetiza e magnetiza, em sequência. É assim que funciona uma fita cassete. PNL. Não fala que nós temos que esvaziar para gravar outra coisa, senão a PNL não funciona. Ou entendi errado. Hélio Couto e Osho 109, é forma de falar. Metafórico. Tecnicamente, a onda entra com a informação e passa uma nova informação. Se a pessoa deixasse, apaga o resto e entra a nova informação. Ela pensaria de uma forma diferente, automaticamente. Isso. Muitas palestras atrás, eu já falei sobre isto. Não fico repetindo, porque cada palestra é um fragmento da informação que vou passando. Certo? Portanto, não dá para fazer palestra de 150 horas. Temos 3 horas. As 50 palestras de 3 horas, são 150 horas. Não dá para repetir tudo o que foi falado 4 anos e meio atrás no Mahatma, mas em uma palestra de uns 6 meses, 1 ano atrás, no máximo, já foi explicado. A onda, ela porta uma informação. Energia, informação. Agora, a onda que porta a informação é o quê? O que contém esta onda? Arquétipo. Ou a crença. Mais embaixo. A própria onda que está portando. Separam as duas coisas, uma coisa é a onda e outra coisa é a informação que está escrita. Se pegar um livro, tem lá uma pilha de papel e está escrito em português, linha a linha, um texto.
Aquilo é a informação, o papel que está escrito em português. É só o veículo. O veículo. O veículo é a onda. Lembra, toda onda tem uma informação implícita? Todo campo eletromagnético tem, dentro de si mesmo, uma informação implícita a ele. Ponto. O que é a onda? É o vácuo quântico 110, curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Quem? A onda é o vácuo quântico. A onda é o vácuo quântico. Pronto. Bom, esse é mais um nome. Lembra, o Hélio gosta de usar esse nome. Que outros nomes podemos dar para ele? Deus. Isso. Muito bom. Quando você recebe a onda pedindo o carro, a casa, ou o apartamento, ou o precatório, etc., a onda que porta o seu carro é o próprio. O próprio com P maiúsculo. Está claro? Ou, quem tem dúvida, pergunta. Vou trocar de nome. Deus. Deus. O único. A onda que está trazendo seu carro, seu MBA, um curso, seja de natação, de boxe, de qualquer coisa que peça, é o próprio Deus. Ponto. O que acha que acontece na sua mente quando ele entra? Porque, além do MBA de finanças que você pediu, entra amor. Ele está. Ele tem. Ele é a realidade última do universo ou não? E ele tem. Ele é. As crenças reais, não historinhas para a criancinha ouvir. A realidade última do universo já está entrando junto com o seu pedido de qualquer coisa que você faz. E aí o que está acontecendo? Vocês veem o que acontece. A maioria desiste. A maioria acha que está passando mal, que o CD fez mal. Entenderam? Está entrando pura luz na sua mente, com todas as crenças reais de como é o universo. Olha, isto aqui é o real. Faz assim, que funciona. É isso. Você tem livre-arbítrio. Então, está lá. O que a maioria faz com a informação? Resiste bravamente, não? Ferozmente. Praticamente, não deixa acontecer nada. E estão verificando até onde vai a mecânica quântica. É isso aí. Sabe por que resiste? Hélio Couto e Osho 111, por causa do ego. Sim. Medo de se perder. Sim. Qual é o problema de deixar essa informação entrar, alterar tudo e mudar as coisas? Qual é o problema? Insegurança. A pessoa não entendeu nada. Não precisa entender. Não há necessidade de entender. A onda já está trazendo tudo o que é necessário para resolver os problemas. É deixar a informação entrar e agir em consonância com a informação que entrou. Só isso. Mas é o subconsciente? A onda entra na pessoa inteira. Essa divisão que há, consciente, subconsciente e inconsciente, e superconsciente é puramente retórica, é só para efeito didático para se fazer análise. É puro reducionismo para poder trabalhar em cima de algum aspecto. Nós só trataremos do fígado, ou só do rim, ou só do pulmão. É assim que acontece na medicina atual. Tem um especialista para cada coisa. E quem que olha o todo da coisa? Ninguém. Cada um cuida só do seu. Arruma o rim e detona o resto. Bom, a minha parte eu fiz. Quem que olha o todo? Então, esquece essa coisa que entrou no consciente, subconsciente. É uma energia só. A pessoa inteira é uma única nuvem, uma única bola de energia, uma bolha de energia. Mas a pessoa não tem resistência conscientemente. Ela não faz consciente 112 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, vejam bem. É inconsciente até o ponto que fica consciente, certo?
Vocês podem falar que é inconsciente enquanto é inconsciente. Ok. A partir do momento que se provar que aquela crença que você tem é uma verdade, passou a ser consciente. A partir desse nanosegundo, não tem mais desculpa de que é inconsciente. A zona de conforto não é querer ficar nesse inconsciente? Medo de ficar, mas aí não é mais inconsciente. É a zona de conforto. Eu tenho medo de saber, não quero fazer, não vou fazer nada. Pois é. Agora, veja o experimento. Agora está aqui, está claro, fato de laboratório, fim. Está consciente para todo mundo. E agora? Faz 205 anos que está se mostrando esse experimento no planeta Terra. Vamos mudar? Ótimo! Então, na próxima aula veremos os resultados. Porque, a partir de agora, está consciente, então as questões vão mudar. Vocês sabem que não é assim. Essa informação de que a onda é o próprio Deus, já foi dito em uma palestra há, não sei precisar, talvez um ano atrás, no Espaço Mahatma, para, aproximadamente, 70 pessoas, abertamente. Essa ficha caiu, para aquelas 70 pessoas que estavam lá? Não, não caiu. Não caiu. Entendeu? Não caiu. Então, qual é a crença que há atrás desse não fazer? Vamos supor que sairemos daqui hoje e tudo continua como dantes. Significa que as pessoas não acreditaram. Ou não. Ou acredita ou não acredita. Ah, eu sou as minhas crenças. Então, está provado que agora é desta forma. O comportamento precisa ser coerente com a nova crença. Porque você não pode continuar acreditando que a mente não controla o elétron depois de um Hélio Couto e Osho 113 experimento desses. A teoria mais testada da história da física é a mecânica quântica, porque todos tentam derrubar a teoria, para não aceitar essas conclusões inevitáveis que estamos dando nesse curso. É para não aceitar as conclusões. Eu acho que vai mais longe que isso. Não é aceitar as conclusões. Eu acho que não é nenhuma questão de aceitar. Por exemplo, ok, eu aceito isso como verdade, só que, no que aceita isso, você tem que mudar toda uma linha de raciocínio, uma linha de ação. Exatamente. De desejos, até paixões que temos. Exatamente. Para poder entrar exatamente nessa linha de harmonia, de estar ligado com o todo. Porque, a hora que, se eu sou egoísta a ponto de querer ter o meu carro, em vez de andar no ônibus coletivo, porque, na verdade, quando você vê isso aí, você é coletivo. Acabou eu sou eu, você é você, somos nós. Isso assusta. Fala. Espera lá, eu vou sair do meu conforto, do meu carro, para andar de coletivo. Pensar no coletivo assusta. Acho que a questão, mais, é essa. Então, esse raciocínio chega naquela situação de que, se eu mudar, eu não posso mais comer feijoada. Volta sempre no mesmo ponto. Quem disse que não pode comer feijoada? De onde vocês tiraram isso? De um livro, é lógico. De um livro. E quem disse que o livro é a realidade? Quer dizer, qualquer coisa que se colocar no livro se aceita? Qualquer coisa. Não se pensa. Não se testa nada. Agora tem física para testar. Tem que testar tudo. Se 114 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica não passar pela física, esquece. Agora, alguém escreveu um livro que não pode comer feijoada. Pronto, acabou, fim. A questão não é que não pode comer feijoada. É que não pode comer a feijoada, como se diz, daquele tipo, ter que desabotoar o botão da calça. Eu volto a afirmar, isso são preconceitos e tabus.
São historias criadas pelas pessoas para manipular as outras pessoas. Isto não é real. O que diz a mecânica quântica? Infinitas possibilidades. Cada caso é um caso. Infinitas possibilidades. O sujeito chegou à praça às 9 horas da manhã. Ele foi contratado para trabalhar. O outro chegou às 12 horas, também foi contratado. Chegou outro às 15 horas, também foi trabalhar. E chegou uma pessoa às 17 horas, também para trabalhar. Às 18 horas, juntaram-se todos para receber o salário. O chefe mandou pagar R$10,00 para todo mundo, para os que entraram às 9, 12, 15 e às 17 horas. As pessoas das 9, 12 e 15 horas reclamou muito, porque quem entrou às 17 horas vai ganhar a mesma coisa que nós. O chefe diz: amigo, eu não tratei isso com você. Está tratado. Está aqui o seu. Que te importa se faço bem? Faço do meu o que eu quiser. É essa a questão. Entendeu? Não existe regra fixa. São infinitas possibilidades. O universo não é dirigido por um computador. É dirigido por um ser cuja essência é amor. Então, ele vai julgar caso a caso. Caso a caso. Agora, vocês vão questionar, falar, se ele decidir. Este aqui pode comer feijoada. Acabou. Vai haver uma reclamação geral. Mas por que ele pode comer feijoada? O chefe permite que ele coma feijoada. Sabe por quê? É simples. Ele, o aluno, e o chefe são a mesma coisa. Bingo! Não existe nada separado. É uma única fonte de energia. Portanto, quando ele come feijoada, quem que está comendo feijoada? O próprio L. Couto e Osho 115, o próprio Criador. Algum problema? O Criador pode comer feijoada. Ou, perceberam? Por isso que foi falado, não julgueis. Ponto. Não julgueis. Ponto. Porque você não tem todas as informações. Ah, mas e o vício de julgar, de achar tudo injusto? Pois é. Que o outro tem mais, eu tenho menos? Onde fica? Portanto, está claríssimo, não? Porque, se não entender que só existe uma energia no universo inteiro, não tem solução. Volta tudo a estaca zero, volta tudo no está separado, desconectado um do outro. Interação com a matéria. A interação da radiação eletromagnética e a matéria da amostra desse experimento. A energia incidente pode ser refletida, transmitida ou absorvida. Então, a energia / informação é absorvida pelo destino da onda. Você tem um destino, emite uma onda, a onda bate aqui, aqui absorve a energia / informação. Isso aqui, refere-se ao artigo da transparência de aula, é um site de física de uma universidade. São experimentos. Como é que fica aquela questão lá? Será que o hélio transfere a informação? A resposta está aqui no quadro. Como que pode haver alguma dúvida sobre esse assunto? Está com todas as letras. A energia incidente pode ser refletida, transmitida ou absorvida. E tudo que é energia é informação. E o que é refletido? Depende do que se está fazendo com o experimento. Se entrar em ressonância, não reflete. Se entrar em ressonância, é absorvido. Se não entrar em ressonância, é refletido. Lembra-se da ressonância paramagnética eletrônica, que é usada, matéria de 116 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica faculdade. Veja que é usada para avaliar se um alimento está bom. É comestível ou não. Está aqui. Alecrim e coentro. Você emite uma onda em cima de um caixote de alecrim e mede a ressonância no alecrim.
conforme ele devolver a onda, isto é, conforme os hertz medidos após a incidência da onda primeira, você sabe se ele está bom ou ruim. Verificar se dá para comer ou está estragado. Então, não precisa fazer exame de química para saber se o coentro ou alecrim está bom. Basta emitir uma onda e medir a ressonância. Chama-se ressonância paramagnética eletrônica. Entra no Google e digita isso. Vão aparecer centenas de trabalhos científicos sobre esse assunto. Eletrônica. Então, para medir, já está sendo feito nas universidades. A comida está ruim ou está boa? Emite uma onda e mede a resposta. Só que está parado. Mas isso não é o refletir. Não. O coentro vai absorver e, claro, o coentro é uma onda. Assim que a onda entra nele, ele manda outra onda. Porque é tudo simultâneo, ao mesmo tempo. É eletromagnético. Não é que você manda e depois você recebe. Isso tudo é metáfora para poder explicar. Você manda o tempo inteiro e você recebe o tempo inteiro. É uma única força. Não é eletro uma coisa, magnetismo outra coisa. É uma única força. O tempo inteiro você está emanando e recebendo. Então, está ali. Manda-se uma onda e já se sabe se a comida está boa ou não. Este material foi escrito por um físico clássico, do livro Mentes Interligadas, autor Dean Haldin. Veja John Archibald Wheeler, Prêmio Nobel. O que ele disse? Que tudo é informação. Alguns físicos estão entrevendo a possibilidade de que a realidade possa ser literalmente constituída por informações. O universo inteiro é pura informação e pura energia. Energia e informação é a mesma coisa. É como matéria e energia, no caso do Einstein, Hélio Couto e Osho 117 lembra. A bolinha de plutônio, matéria libera energia que está na bolinha. Vocês viram o que acontece? Matéria igual energia. No campo eletromagnético, energia igual informação. Você é pura informação, em nível molecular, codificado num DNA que cabe num CD. Cabe num CD. Não precisa clonar ninguém, precisa só saber o DNA dele, ou a informação dele. Só isso. Ele desaparece, biologicamente, depois de um determinado tempo. Não existe mais nenhum átomo dele. A cada 3 meses nós trocamos 90% dos nossos átomos. A cada 3 meses 90% de você é trocado integralmente. Uma pessoa faleceu, ela é cremada ou enterrada. Depois de certo tempo, fim, não tem mais nada dessa pessoa. Biológico. Mas, se nós tivermos gravado num CD o DNA dele, fazemos outro dele, novinho em folha. Ou não. É informação. Portanto, a consciência sobrevive após a morte ou não? Sim. Ah, ótimo, porque até o CD com o DNA dele sobrevive após a morte dele. Então, acho que não tem mais dúvida que molecularmente falando dá para pegar a energia dele e encaixotar também ou não. É claro que dá. Dá para pegar a consciência inteira dele e pôr em uma caixinha. O que é a consciência dele? Não é energia. Você não tem 1,5 kg dentro da cabeça emitindo uma onda. Seu cérebro é feito de átomos. Neurônio, célula, molécula, átomos. Ótimo. Átomo tem um campo eletromagnético. Todo átomo tem um campo eletromagnético, certo? Portanto, 1,5 kg de cérebro dele tem um campo eletromagnético. Então, lembra. Todo campo eletromagnético tem uma informação intrínseca a ele. A consciência dele está dentro de um campo eletromagnético da mente dele, do cérebro. Podemos descartar o físico e ficar só com a onda do cérebro dele. E a onda não pode ser colocada em algum objeto que a aporte, por exemplo.
118 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Toda quinta-feira, a maioria de quem está aqui, vão ao Mahatma, e retiram um CD com as ondas do que vocês pediram. E quando pedem, por exemplo, o Max Planck, vocês não acreditam que o Max Planck está no CD? Estamos falando do quê? Da consciência do Max Planck, da mente dele, ou vocês estão pedindo o que do Max Planck? É a consciência dele que está ali no CD, e que é transferida para quem pede. Um curso, um arquétipo, é só olhar a lista dos pedidos. Infinitas possibilidades. Agora, quando se pede uma pessoa, está pedindo o que da pessoa? A informação. A informação da pessoa. E essa informação não está em uma onda? Não é a onda que é transmitida através do CD? É lógico. Então, toda a informação da pessoa está naquele CD. Agora, não só dá para pegá-lo como onda, como dá para pegar o corpo na próxima dimensão. Infinitas possibilidades. Lembram que há vários corpos. Você tem o corpo físico, depois o duplo, há 7 corpos. Dá para separar o duplo do corpo físico? O duplo é onde está a energia. Não dá para separar. Dá, não é? Ok. Quando vocês dormem, vocês saem por aí, o físico fica lá na cama, dormindo, o duplo sai viajando, passeando onde quiser. O duplo também é a própria pessoa. É uma substância. Dá para aprender isso? Não. Por que não? Claro que dá. Prender. Corta a ligação, o cabo coaxial que liga o físico nesse corpo intermediário. Corta e leva esse corpo para um estoque, ou tem outras possibilidades também que dá para fazer. Ou, deixa o cabo coaxial funcionando, pega este corpo, faz umas alterações nele e devolve. E, no dia seguinte, a pessoa está completamente diferente, em função das alterações feitas aqui, no duplo. Infinitas possibilidades. Só não é Lecoulto e Osho 119. Acontece isso se você estiver em determinada frequência, vibração. Se estiver em uma vibração baixa, você está totalmente vulnerável e suscetível de ser feito isto. Pega esse duplo, troca a mente do duplo, põe outra mente no duplo, e devolve no corpo. Você passa a raciocinar com a mente que foi introduzida no duplo. Nesse caso, por exemplo, vamos supor, no meu caso, eu posso solicitar isso? Mudança mental e emocional. Nós falamos de várias formas de se alterar isto. Todas as formas que eu descrevi, de manipulação do duplo, são feitas pelos seres negativos. Eu estou explicando as infinitas possibilidades que existem no universo. Então, quando se rejeita luz, L maiúsculo, você opta por não luz. Não luz, baixa a frequência. Não luz, está sujeito a todo tipo de manipulação pelos negativos. Não tem muro para subir em cima. Ou você está de um lado ou está do outro lado. Não tem muro para ficar em cima. Não tem essa de que nem quero saber o que a mecânica quântica fala, não existe este luxo. Sabe por quê? Porque só existe uma energia. Ou você está em uma frequência para cima ou está em uma frequência para baixo. Você está dentro dessa bola de energia. Não tem muro na bola. Ou você cicla aqui em cima ou você cicla aqui embaixo. Simples. Em cima tem inteligências que controlam, daqui para cima, daqui para baixo tem outras inteligências que controlam. Daqui para cima são amorosos, daqui para baixo são poder, puro e simples. O que manda? Poder. Ou você cicla para cima ou você cicla para baixo. Para baixo, ou você é peão ou é chefe. Peão é escravo, chefe manda. Mas já tem chefe.
Então, você tem que ficar muito inteligente e muito forte para batalhar contra um chefe. Fazer um golpe de estado e depor o chefe ou criar um feudo seu. E, inevitavelmente, tentarão tomar o seu feudo, lógico. É poder, território, chimpanzés. É simples. Ou você evolui ou não evolui. Se não evoluir, é escravo. Se evoluir, vira 120 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica chefe. Tanto vira chefe aqui embaixo ou aqui em cima. Portanto, vale a pena estudar, sempre, sempre. Porque o chefe de baixo é muito inteligente, extremamente inteligente, tem INBAS, PhDs etc., etc. Incomensuravelmente inteligente. Só não consegue aceitar isso aqui. É o calcanhar de Aquiles. Não aceita mecânica quântica. Incrível, não? Não é interessante? Um poder total, tremendo, mas não aceita mecânica quântica. Não aceita dupla fenda. Nossa, pegou, não é? Então, quem não aceita dupla fenda está muito bem acompanhado. Certo? Porque, quem que não aceita dupla fenda? O povo aqui de baixo. Os de cima já entenderam isso faz muito tempo. Os de baixo é que não aceitam a dupla fenda. Porque, se eles aceitarem a dupla fenda, eles vão entender que tudo é uma onda, eles não estão separados. É uma unidade só, essa unidade é amorosa. Assim, eles só estão perdendo, certo? Para que eles têm que sofrer e perder. O inteligente seria se unir. Eles não fazem porque eles não entendem mecânica quântica. O nível terrestre, por isso que tem mais grupos, seitas filosóficas, que levam mais para o lado positivo do pensamento, por exemplo, a Seishonuiri, a messiânica, que sempre vão trabalhar essa linha, vamos dizer, aliados à mecânica quântica, de certa forma. Porque a pessoa que trabalha nas trevas, não tem mecanismos. Vão querer fazer magia negra. São atividades diferentes, no nível materialista. Por que não entenderam? Porque não entenderam o que está sendo explicado. Mas, quem é chefe na parte de baixo, ele sabe, de alguma forma, manipular essa energia. Porque, quando fazem magia, dá a garantia de 110%. Ele sabe manipular ela Couto e Osho 121 um pouco dessa energia. Ele só não aceita essas coisas de ser um só, mas que ele entende que é uma energia. Sim. A partir de um determinado ponto, é necessário ter um nível de raciocínio X para poder entender. E tanto que a vibração deles é até certo ponto, porque, se você estiver vibrando alto, eles podem mandar o que for, que não pega. O nível de raciocínio é a mesma coisa que o estado de consciência, que é a mesma coisa da vibração. É tudo a mesma coisa. É a forma de falar, dos estados possíveis. Se ele não tem expansão de consciência suficiente, ele não tem frequência, ele não tem expansão de consciência. Ele não tem raciocínio para entender. Então, simplesmente, ele não entende. Agora, o que é a expansão de consciência? Como que se adquire essa expansão de consciência para poder entender a metafísica, a física avançada? Entrando em fase com o todo. O todo é amor. Eles não conseguem entender, porque eles não têm amor. O sistema é perfeito, ele se autorregula. Enquanto a pessoa não elevar o sentimento, ela não expande a consciência. Ela não aumenta a vibração e não consegue abstrair. Ela não consegue entender. Então, o conhecimento deles é técnico, até certo ponto. Claro que é, extremamente, avançado em relação ao conhecimento terrestre. Mas tem uma barreira, e dessa barreira não passa. Por quê? Eles não conseguem entender.
Não é que tem uma barreira física. Ninguém está impedindo que eles entendam. A informação, no universo, é free, só que eles não conseguem entender porque eles não têm sentimento de amor. Porque a informação está codificada num campo eletromagnético, cujo campo magnético próprio é o próprio. O próprio campo eletromagnético é o próprio Deus. É o mesmo 122 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Como que eles vão entender a física que está envolvida nesse campo eletromagnético se eles não estiverem em fase com Deus, isto é, se eles não se transformarem em Deus? Quando eles se transformarem em Deus, eles deixaram de serem negativos. Negativos. É simples. Porque eles não conseguem. Porque eles têm que mudar a essência deles. Então, eles ficam paralisados, até que, por tentativa e erro, eles percebam que dali não leva a nada. Então, eles se cansam e a informação pode entrar. A informação benevolente está tentando entrar o tempo inteiro, mas só que não consegue porque eles estão resistindo à informação. Eles não aceitam que o amor é a base de tudo. Porque, se aceitarem, aí que vem a coisa, o comportamento terá que mudar. Assim que eles entenderem, passarão a ser, assim que eles forem eles terão que mudar de comportamento, e isso traz consequências. Se você dobrar o salário dos seus funcionários e for uma indústria, por exemplo, eu aposto que, em 10 minutos, no máximo, você receberá um telefonema de alguém, de alguma instituição econômico-financeira, perguntando por que você aumentou o salário dos empregados, e que não pode fazer. É assim que funciona o sistema. Não passa de 10 minutos. Essas são as consequências. Uma coisa leva a outra, que leva a outra e que leva a outra. Agora o amor é o que rege. Bom, então temos que discutir algumas questões, certo? Tem algumas criancinhas, uns velhinhos, tem 16 milhões de brasileiros na miséria absoluta, saiu essa semana essa informação. E mais 1 bilhão e tanto no mundo. Tem um programa para acabar com a miséria, agora. Agora tem outro programa. Mudou de nome. Isso para não chegar, aqui neste ponto, é que se vem aqui e não entendo El Couto e Osho 123 ou não aceito. Agora, imagine a seguinte situação, se houvesse essa possibilidade. Dá-se uma palestra lá embaixo, de mecânica quântica, se houvesse, porque eles não permitem que seja feito. É impossível dar uma palestra de mecânica quântica lá embaixo. É guerra. Literalmente, guerra. Porque, se eles forem, se eles entenderem isto, mudaria tudo. Então, não há possibilidade de ser feita. Só se pode mudar 1 a 1. É 1 por 1. Sim. Tem ajuda para os dois lados. Mas, se você estiver em uma frequência negativa, você está totalmente sob controle, influência negativa. Mas existe a possibilidade dessa pessoa receber alguma coisa, assim, uma chance, sei lá, de mudar? Todos têm chance de mudar. Tirando o chefe, deixando só os outros, certo? Eles querem, de repente, ter essa oportunidade. Todos têm chance de mudar. Eu fui trabalhar como voluntária num bairro e ali tinha uma comunidade que era a favela que eu frequentava. Foi feita uma divulgação, o pessoal não ia, eu cheguei a fazer papéis, bater de porta em porta. Olha, vocês estão sabendo que tem, gratuitamente, esse serviço. É só vocês irem lá, toda quarta-feira à tarde, é terapia comunitária. Pergunta se as pessoas foram. Eu conversei com o secretário de quem mandava na favela. Não, pode deixar, vou mandar todo mundo lá, vou à escola de samba, anunciar, e não sei o que.
Durante um ano, foi meia dúzia de pessoas e, como é terapia comunitária, a pessoa entra e sai conforme ela quer. Não tem essa rigidez de todo dia. Hoje eu quero ir, podia ir. Amanhã ou na outra quarta-feira, se ele não pudesse ir, tudo bem. O pessoal falava que ele podia retornar. Não tinha essa coisa fixa. 124 Curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, como qualquer terapia que normalmente conhecemos. E muitas pessoas foram umas 3 vezes, 4. Alguns iam até um pouquinho mais, mas desistia. Igual com o Hélio. Todo mundo falava assim: eu não vou fazer terapia, passar por psicólogo, psicanalista, porque é muito caro, dispendioso, mas lá era gratuito. As pessoas não têm interesse nem para melhorar a questão de saúde. O médico do posto de saúde falava assim: olha, você precisa passar no psicólogo. Aqui, da prefeitura, não temos vaga, é uma fila imensa, porque são poucos, mas tem a comunitária, você pode ir. Vai lá. Você não perderá a vaga se faltar, por exemplo. Vá lá. Eles falavam assim: ah, o médico mandou. Às vezes nem voltava a segunda vez, entendeu? É a mesma coisa, porque você tem a resistência do chefe, que não quer, porque a pessoa que persistiu, ela mudou a consciência dela. Ela fica mais forte. É um perigo. Compensar emocional. Tudo isso é trabalhado lá. Eles não têm interesse que eles se fortaleçam, porque eles perdem o controle. E, além disso, até aqueles que não foram proibidos de ir, perdiam o interesse. Então, superposição quântica, entrando em novo assunto. 2 átomos podem, de fato, coexistir, no mesmo lugar. Chama condensado de Bose-Einstein. Condensados de até 16 milhões de átomos fundidos, de berílio, fundidos, foram formados em laboratório. Essa entidade é grande o suficiente para ser vista a olho nu e foi fotografada 2 átomos ocupando o mesmo lugar no espaço. Então, isso é ponto. Então, aquela teoria que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço foi por água abaixo. Já era. Então, essas são as esquisitices da mecânica quântica. Mas a realidade é desse jeito. L. Couto e Osho 125, isso em onda, não em partícula. Mas, tudo é onda e tudo é partícula, depende do estado que você quer trabalhar. Isso aqui, aponta para a transparência projetada, foi fotografado. Então, isso prova a existência de 2 mundos. Universos são parâmetros de frequências, é uma faixa. É igual a um piano, tem 5 oitavas. Só existem 5 oitavas? Claro que não. São frequências. Cada oitava é uma determinada frequência. Então, não tem mais. Lá, à direita, não tem. E para a esquerda? A limitação é o tamanho do braço humano. Não dá para fazer um piano de 10 metros. Você só tem braço para esse tamanho. Isso aqui demonstra com os braços abertos. Por isso que ficou como uma convenção ter as 5 oitavas só. Certo? São frequências diferentes. Todos os universos são frequências diferentes. Cada dimensão tem a sua frequência diferente. Se tudo é pura energia e não existe massa, você pode formar ou criar qualquer coisa que se possa imaginar. Qual é o limite? A imaginação. E qual o limite da imaginação do Criador? Infinita. Portanto, na mecânica quântica tem uma lei que diz o seguinte: tudo que é possível de existir é compulsório, isto é, existe. Tudo que é possível, é compulsório, logo, existe. Se não tiver nada, nenhuma lei, que proíba aquilo de existir, existe. Entenderam? Se não tiver nenhuma lei explícita dizendo,
Este fenômeno não pode acontecer por causa de tal lei, então aquilo existe. Não é que pode existir. Existe. É diferente. Não é que pode existir. Existe. Leiam o livro Alice no País do Quantum. Fininho assim, para crianças. Toda a mecânica quântica está explicada nesse livro também, Alice no País do Quantum. Como que ficou aquela lista de valores que era para fazer para hoje? A lista de valores, se não for manipulada, mostra exatamente como é a sua vida. Exatamente, sem tirar nem por 126 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, porque a lista é o seguinte: o que é importante para você, em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, até 10, por exemplo. Se uma coisa está em oitavo lugar, aquilo não pode acontecer na sua vida. É irrelevante. Por exemplo, dinheiro está em que lugar na lista de vocês? Não está. Não está. Está em que lugar, o dinheiro? Segundo, terceiro. O que vem em primeiro? Saúde. Depois vem o dinheiro. Então, no domingo, entre namorar e trabalhar, nós vamos trabalhar, é isso? Qual é a sua prioridade? Bom, saúde, tudo bem. Correr, fazer exercício, academia, vitaminas, etc. A próxima, dinheiro, business. O que você faz na vida? Assiste jogo de futebol. Vai passear. Portanto, tem alguma coisa errada, porque, lembra, onde colocamos o foco é onde obtemos resultado. Se você puser o foco em dinheiro, você terá como resultado dinheiro. Se não está acontecendo, tem algo errado. Mas tem que pôr saúde em primeiro, não é? Se ela colocou saúde em primeiro, ela está, realmente, caminhando, pelo menos, todos os dias. Porque, se não estiver e porque a saúde também não está em primeiro lugar. Porque eu vejo todo mundo falar assim: não, eu quero saúde, quero saúde. Pai, eu preciso entrar na academia, preciso começar a caminhar todo dia, e não faz nada. Mas segunda-feira, aí, chega segunda. Nossa, mas eu lembrei que eu tenho que fazer não sei o que, Hélio Couto e Osho 127, e... Então, essa pessoa não pode colocar saúde em primeiro lugar, porque é mentira. Se a pessoa não manipular, se ela tirar do inconsciente direto para o papel, primeiro, segundo, terceiro, e escrever as 10 coisas, sem racionalizar, sem começar a fazer comparação, vai aparecer a verdade da pessoa. Você pega a lista de funcionário, empregado. Adivinha o que tem lá? Adivinha em que lugar está trabalho? Adivinha? Lá embaixo. Não existe. Nos 10 itens, não existe. Eu já dei esse exercício N vezes, em outras classes. Não existe. Tem casa, apartamento, mas não tem trabalho. Não. É lista de valores. O que é importante para a pessoa? Não aparece trabalho em lugar algum. Não existe. Você analisa os 10 itens e não existe a palavra trabalho. E passear, se divertir. E qualquer coisa, menos trabalho. Não aparece trabalho. Portanto, essa pessoa pode progredir. Quanto ganhará uma pessoa assim? Um salário mínimo. Você pode contar com uma pessoa dessas, se precisar trabalhar. Vocês acham? Pede para o seu funcionário fazer uma lista de valores, dá uma olhada e vê se pode contar com ele para fazer hora extra. O que é importante para essa pessoa? É uma coisa ou é outra? É isso, é simples. Agora, se olharem a vida de vocês, analise, claramente. É só fazer um diário. O que você faz? Segunda-feira, o que você fez durante o dia, às 24 horas?
terça-feira até domingo. Coloque em tabela, agrupa por coisas que você fez. É a sua lista de valores. É que é muito mais rápido tirar do inconsciente e colocar no papel. Mas, se fizer um diário, está lá. Como você terá resultado com essa lista de valores? Outro caso, amor. Onde que está o amor na lista? Na minha tem diversão. Eu esqueci 128 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. A sua não tem amor? Não. Tem diversão. Diversão? Diversão é assistir novela, ler livro, etc. Agora, onde entra amor? Não entra. Entenderam? Se avaliasse os 7 bilhões de habitantes e mandasse fazer a lista de valores, pouquíssimos colocariam em algum lugar. Portanto, resultado zero. Zero. Só pode ser zero. Só pode ter um planeta desses, não é? Só pode ter um planeta desse tipo. Eu já vi. Ministrei N cursos de autoestima. Solicitava para todos fazerem esse exercício. Vi várias turmas, não apareciam nunca. Eu não vou pedir para ninguém me ler aqui, porque todo mundo se conhece. Então, fica ruim, certo? Mas, quando é uma classe em que ninguém se conhece, tudo bem. Como você vai ter resultado se aquilo não é foco? Lembra? Onde você põe o foco é onde tem o resultado. Você colapsa a função de onda quando você põe foco em alguma coisa. Só mudar a lista de valores mudaria a vida da pessoa. Concordam? Muda a lista de valores, você muda as prioridades, mudou a vida. O resultado é imediato. Pensou, criou. Hélio, só como complemento. Hoje muitas empresas utilizam esse método também para selecionar pessoas, cargos de direção dentro da empresa. Eu participei há alguns anos atrás, na empresa onde eu trabalhava. E uma das perguntas que eles colocam, simplesmente, listam apenas 3 valores. E ninguém sabe o porquê disso. Acabamos conhecendo isso há algum tempo atrás, dentro desse processo. As empresas vêm utilizando há algum tempo. Então, aquele lá atrás já estava conhecendo o processo. Se contar uma história, uma historinha, uma viagem no campo, com arquétipos, e a pessoa vivenciar a história enquanto Hélio Couto e Osho 129 está sendo contada, e depois ela relatar o que ela vivenciou durante o relato, vai saber exatamente quem é você. Aparecerão todas as características, em todas as áreas. É uma historinha infantil, um passeio na floresta. Faz? Não, eu não vou contar a história. É um passeio na floresta, usando-se determinados arquétipos. O arquétipo simboliza determinada área da sua vida, como que você reage em relação àquele arquétipo. Então, em cada área, como é que você aparece, literalmente, o seu inconsciente, aberto, completamente nu, o inconsciente. Porque o inconsciente só se comunica através de simbolismo. Para você tirar uma informação ou colocar uma informação nele, tem que ser simbólica. Então, a pessoa conta que aconteceu, assim, 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 na historinha. A pessoa não tem, normalmente, a menor ideia do que é simbolismo. Do que cada arquétipo significa. Eu vi uma coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, coloca tudo no papel. Quem entende o simbolismo, lê aquilo ali e fala: bom, essa pessoa é assim, sem tirar nem pôr. Amanhã ela pode mudar, mas hoje, essa pessoa, na situação X, ela reagirá da seguinte forma. Fim. Entendeu? Não sei se isso já está sendo utilizado, mas, caminha. Caminha. Com relação ao tempo, a história é questão de 3 minutos.
Você sabe exatamente quem é a pessoa em todas as áreas realmente importantes. Como que ela é. Isso já é feito, Hélio. E tem várias histórias. Não tem só uma, tem várias histórias. Quais são essas histórias, para ter um novo conhecimento? Quais são? Por exemplo, e participante da Faculdade de Psicologia. 130 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, você tem que ler Jung. Agora, por que Jung funciona? Arquétipo existe ou não existe? Existe. Tem arquétipo para tudo o que existe. O que é o arquétipo? É o suprassumo daquele, daquela, isso. É a perfeição de uma determinada expressão. Mas é uma ideia, é uma abstração filosófica. O que é? É um símbolo. É um símbolo. O que mais? Uma onda. Uma onda. O que mais? Uma informação mental e emocional. Traz a informação. O que é o arquétipo? O que ele traz? É um líder, o primeiro projeto. Que mais? A perfeição da perfeição. Ok. Que mais? É Deus. Não. Tudo é Deus, ok? Tudo. Então, aprofundar. L. Couto e Osho 131, é o vácuo quântico. Não. Vácuo quântico é base de tudo que existe. É um ser. Um ser vivo, inteligente, consciente. Essa ficha ainda não caiu para os próprios junguianos. Por isso que Jung, assistindo um congresso de terapeutas junguianos, ele virou para o colega do lado e falou assim: ainda bem que eu não sou junguiano, entenderam? Pois é. Eles não tinham entendido o que ele tinha escrito e falado. 21 volumes. Eu acho que 21 volumes dá para pôr com todas as letras a coisa. Pois é. O arquétipo é um ser. Um ser inteligente. É o protótipo da perfeição daquela coisa. Eu não entendi por que vivo, o que você quer dizer com isso, de ser vivo. Não me caiu ainda, eu não consegui captar. Existe morte? Existe morto? Só existe vivo. Não existe morte nem morto. Está tudo vivo. Tudo é consciência. Só que ele se manifesta através de simbologias, de não. Por que tem esse nome? Porque, anos e anos. Anos e anos. Já tem 100 anos de Jung. Não foi entendido. Estamos tentando. Então, eu estou explicando para ver se resolve. Porque vocês trazem as listas, relação de solicitações, e está lá, uma lista 132 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica desse tamanho assim, grande, arquétipo disso, arquétipo, arquétipo. Uma lista desse tamanho de arquétipo. Vocês sabem o que estão pedindo. Entra a onda, da alma catarse, e... Agora a perguntinha. Por que, até hoje, ninguém perguntou o que é um arquétipo? Porque a gente achou que sabia. No seu livro Marketing Arquétipos, que eu já li, existem alguns modelos, alguns exemplos, diria os mais fáceis de entendermos. Eu entendo que, se forem aqueles, nós podemos criar arquétipos. Não. Eles existem, mas eu não conhecia. Eles existem por si só. Isso, mas se eu criei um arquétipo, ele poderia já estar existindo, mas eu não o conhecia e talvez não conhecesse a finalidade deles. No caso, eu li o livro, entendi, e eu utilizei um arquétipo, e deu certo, deu certíssimo. Eu cometi uma pequena falha que eu tinha certeza que aquilo ia pegar, mas não sabia como, e fiz a experiência. Mas aí eu utilizei o mesmo arquétipo em outras experiências, e é uma experiência coletiva, não é uma experiência individual.
Um acontecimento que sempre é coletivo, e aconteceu. Agora, a falha que eu cometi na execução é que você disse vivo. O vivo para mim é isso. Quando eu criei o arquétipo, eu sabia para que deveria servir. Uma parte dele que eu não executei, poderia ter uma falha, quando eu criei, e teve. Então, essa Hélio Couto e Osho 133 falha pode ser corrigida e pode ser corrigida nas outras utilizações. Mas, da primeira utilização que eu fiz, eu ainda a estou corrigindo. Nós não vamos poder entrar em detalhe de tudo o que você está falando aqui, certo? Então, mas eu aprendi isso no seu livro, não foi em outro lugar, não. Veja, o termo arquétipo está sendo usado com uma abrangência muito grande, que não é o que está sendo tentado transmitir para vocês. O arquétipo é um ser. Está claro, isso. Para a pessoa ter uma crença, para tudo, ela tem que fazer as comparações, analogias. O cérebro só reconhece por comparação e analogia. Se, aqui, nós só estamos captando ondas eletromagnéticas, tanto na visão quanto na audição, como que sabemos que isso aqui é uma cadeira? Você não está vendo cadeira alguma, só um conjunto de ondas, de frequências. E entra no seu cérebro todas essas frequências. Só entra frequência, só entra onda. Não está vendo cadeira alguma. Só onda eletromagnética. Entra lá, tem um algoritmo que decompõe isso e transforma em uma imagem. Como você sabe que isso aqui é cadeira? Porque existe a cadeira arquetípica anteriormente a você. Então, o cérebro sabe comparar com alguma coisa. Nós só vemos ondas, você entendeu? Só vê ondas. Então, uma das maiores provas de que existe a consciência e o arquétipo, é isso. Porque, caso contrário, não se saberia discriminar absolutamente nada, se não tem um referencial. Você não tem com o que comparar. Sabe que é cadeira porque existe uma cadeira anterior a tudo. E quem que criou o arquétipo? 134 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Quem que criou o arquétipo? O arquétipo é a primeira emanação de Deus. A primeira ideia. A ideia primordial, conforme Platão falava. Então, esse é um arquétipo. O arquétipo que eu quis dizer seria um arquétipo primário, que nós podemos utilizar sem ter todo esse cabedal de conhecimento. Seria simplesmente um desejo, que se pode fazer, concretizar. Isso não é um arquétipo. Mas eu posso apresentar, para os outros, como um arquétipo, um desejo. Para se fazer um desenho, precisa ter uma referência. Esta referência é o arquétipo, não o desenho. Para mim, eu sabia, ok, mas se você fizer um desenho, vamos dar um exemplo fácil, uma mula sem cabeça. Por que as pessoas sabem que aquilo é uma mula sem cabeça? Porque já existe. Exatamente. Porque existe uma mula sem cabeça arquetípica. Debaixo do sol, não se cria nada, tudo já existe. Entenderam? Então, você pode imaginar o que quiser e aquilo já é pré-existente em potencial na mente de Deus. Hélio Couto e Osho 135, Deus. Então, o arquétipo prova que o materialismo está totalmente errado, totalmente furado, que só existe consciência. Daí é usar isso. Agora, fica como conhecimento geral, curiosidade. A questão é, o que fazer com isso? Pensa bem o seguinte: se não tem consciência de que existe algo, as consequências são muito pequenas, digamos assim. A partir do momento que você tem consciência, a sua responsabilidade é uma forma de falar. A sua responsabilidade aumentou. Na prática da física é o seguinte:
Agora, você manifesta ou somatiza, de acordo com a consciência que tem. Isso sempre acontece. Só que, à medida que expandiu a consciência, se antes você somatizava desse tamanho, pequeno, porque a sua consciência era desse tamanho, a hora que a consciência está assim, maior, você tem um poder de manifestação desse tamanho, mas também agora tem a capacidade de somatizar desse tamanho. A hora que ela ficar desse tamanho, muito maior, a sua capacidade de somatizar agora é desse tamanho, e assim sucessivamente. Tem outro jeito de falar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Pura física, pura mecânica quântica. Quanto mais você sabe, mais tem que agir em consonância com aquilo que sabe. Este é um curso de consciência, mecânica quântica, ressonância, ponto, não tem diferença. Saber, só, não é o suficiente. Você tem que acreditar naquilo que você está sabendo. Não é. Vamos supor, você acabou de falar tudo isso, beleza, eu entendi. Agora, se eu não acreditar, a minha responsabilidade é do mesmo tamanho do que acreditou. Pega o carro aqui na frente e sai na contramão. Bate de frente. O que você vai dizer? Não sabia que era contramão. Não interessa. Tem leis. Tem leis para tudo: química, física, sociologia. 136 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, Economia, etc. Leis de trânsito. Sabe? Não tem problema. Não sabe? Tem problema. Não importa. É consciência. Expandiu a consciência, terá somatização. Não adianta. Eu não sabia, eu não. Porque, vejam bem, aqui nesse curso, as coisas estão sendo faladas no mais beabá possível. Domingo, apresentação de palestra, já foi desse jeito, o mais simples possível. Todos os nomes estão sendo dados, não tem nada metafórico, entenderam? Não está se colocando simbolismo nenhum, está se falando a palavra, o conceito, é assim, assim. Então, não tem como eu não sabia. Os 7 bilhões que estão aí fora, a maior parte deles, não tem a menor ideia de quem é Deus. Não tem a menor ideia de quem é Deus. Ou é o velhinho do porrete. Certo? Ou é o nada do budismo, ou é ponto. Vocês já sabem quem é ele. Agora, é possível ler a mente de Deus. Lembra, o Einstein queria ler a mente de Deus. Está aí. Agora, já se tem toda a matemática da mente de Deus, como que ele pensa. Mecânica quântica. Decodificado. E querem ver um desenho de como que é? Universo Elegante, Bill Green, assiste os 2 DVDs de Supercordas, do livro dele. Tem no livro um desenho mostrando, simbolicamente, o que é o vácuo quântico. Está lá. É daquela forma. Portanto, Todd,